Olá, galera do YouTube, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Enfermagem Baseada em Evidências. Eu sou o professor Reginaldo Figueiredo e hoje aqui nós vamos dar continuidade às nossas aulas sobre História da Enfermagem, Sistematização da Ciência de Enfermagem e Processo de Enfermagem. Na aula passada eu falei um pouquinho sobre a evolução da enfermagem ao longo dos tempos, dando mais ênfase à enfermagem desenvolvida nos tempos primórdios, onde nós tínhamos a presença da mulher nômade na figura de mãe, como desenvolvedora dos cuidados de enfermagem, como desenvolvedora da saúde. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a história da enfermagem na Idade Antiga, a história da enfermagem na Idade Média e na Idade Moderna também. Vamos lá então? A enfermagem na Idade Antiga. Só para você tentar um pouquinho aí se situar nos tempos históricos, a Idade Antiga, pessoal, ela começa entre 4.000 a 3.500 anos antes de Cristo, e vai até o ano de 476 depois de Cristo. Do ano 1 ao ano 476 depois de Cristo, nós temos o século que vai do 1 ao 4. Beleza? Então olha só, quem é que prestava os cuidados de enfermagem do século 1 ao século 4? Eram os diáconos e as diaconisas. Porque do século I ao século IV, nós já tínhamos a presença da Igreja Católica. Então, quem desenvolvia a enfermagem eram justamente pessoas ligadas à Igreja Católica. O que é que esses diáconos e essas diaconisas faziam? Elas traziam para dentro dessas igrejas, para a casa do diácono, que desenvolvia saúde, e por isso nós podemos aqui considerar também que eram casas de saúde, traziam pessoas que viviam à mercê, que viviam no meio da rua e que estavam doentes e que precisavam de um conforto. E esse conforto era baseado em uma tríade, que era o conforto material, o conforto familiar e o conforto espiritual. O conforto material era o quê? Era o banho, era um local para dormir, era o alimento que se dava para esse doente. E o conforto familiar era a presença de pessoas religiosas, os diáconos e as diaconisas, como símbolos da família naquele momento, em que se prestava aquela assistência. E o cuidado espiritual justamente era a palavra de Deus que essas pessoas levavam para esses doentes. Por quê? Naquela época já existia a presença do médico. Só que as pessoas que tinham direito, que tinham acesso ao médico, eram aquelas pessoas que tinham dinheiro. Então, muitas vezes, os cuidados desenvolvidos dentro dessas igrejas, dentro dessas casas de saúde, eram justamente na intenção do conforto para a morte. Não é? Então, olha só, esses cuidados, pessoal, prestados por esses diáconos e por essas diaconisas, eles foram até o século X, ou seja, até a Idade Média. Abrangeu também a Idade Média, porque a Idade Média ela começa a partir do século V. É tanto que no século V, no ano de 542, nós temos a instituição do primeiro hospital, que justamente foi instituído pela Igreja Católica, porque a casa do diácono, as igrejas, estavam superlotadas com esses doentes. Então se viu a necessidade de se instituir um hospital. Beleza? E, só para você não esquecer, tá bom? Os cuidados prestados na Idade Antiga eram realizados por quem? Pelos religiosos, simbolizado pelos diáconos e as diaconisas. O que é que essas pessoas faziam? Prestavam conforto para os doentes. Conforto material, conforto familiar e conforto espiritual. E isso foi do século I ao século X. Iniciou na Idade Antiga e foi até a Idade Média, sendo que a Igreja Católica, no século V, no ano de 542, criou o primeiro hospital justamente para tentar desafogar as igrejas. Ok? Aí, pessoal, a enfermagem na Idade Média. Olha só, eu coloquei aqui a figura de Florence, não porque Florence começou a desenvolver a enfermagem na Idade Média. Não é isso não. É porque a Idade Média ela foi fundamental para a chegada de Florence. Tá bom? Olha só, a Idade Média ela vai abranger
como está descrito aí no slide, do século V ao século XV. E compreende o ano de 476, quando termina a Idade Antiga, e vai até o ano de 1453. O que é que nós temos nessa época, pessoal? O desenvolvimento científico. As pessoas começaram, digamos assim, a engatar, a engrenar a ciência justamente nesta época, a partir do século V. Tá bom? Então o que é que nós tínhamos aqui? Mais uma vez, a presença da enfermagem, que era desenvolvida por quem? Olha aqui, ó, por mulheres que praticavam partos, ensino à higiene, o apoio físico, o apoio emocional e o apoio espiritual. Olha só, tá vendo? Raízes que vieram lá da Idade Antiga. Você está conseguindo perceber como a história da enfermagem, não é? Nós conseguimos vivê-la hoje baseado justamente nas raízes que nós desenvolvemos lá no passado? Olha só a importância, pessoal, como é gostoso aprender a história da enfermagem. E aí, o que é que nós tínhamos para a igreja? Olha só, nós tínhamos uma contradição aqui. Olha só aqui, ó. O poder de cura das mulheres decorriam de sua sexualidade. Essa era a visão que a igreja tinha. Por quê? Porque a igreja não queria que as pessoas desenvolvessem saúde. Mas por que a igreja queria que as pessoas não desenvolvessem saúde, pessoal, nessa época? Porque as pessoas estavam começando a desenvolver saúde, já iniciando, digamos assim, uma forma basicamente científica. E a ciência não estava crescendo, não somente na área de saúde, mas a ciência estava crescendo em todos os ramos. E a igreja era contra isso. Porque a igreja já trazia isso como, digamos assim, o desenvolvimento de feitiçaria, de magias, principalmente mais ligada à área de saúde. Olha só o que a igreja também falava. Elas eram acusadas de feitiçaria e crimes sexuais contra os homens. Tá bom? A enfermagem ela começou, digamos assim, a ser mal vista a partir desta época. Tá bom? A enfermagem ela começa, digamos assim, a entrar em decadência na história, beleza? Porque a enfermagem ela passou um período de decadência, isso nós vamos ver daqui a pouco, tá? E ela iniciou justamente, mais ou menos aí, nessa fase, na Idade Média. E olha só, possuíam poderes mágicos. Tá vendo como a igreja já trazia justamente o desenvolvimento da saúde, tá? Baseada também em magias? E olha só, do século XIV ao século XVII, católicos e protestantes realizaram um movimento de extermínio contra as mulheres. Tá? Porque no finalzinho da Idade Média, já para o início da Idade Moderna, aí nós temos a Reforma Protestante, que foi instituída por Martinho Lutero, que provocou uma dissolução da igreja. De um lado ficaram católicos e do outro lado ficaram os protestantes. Isso nós vamos falar daqui a pouco. Então, ambos, nesta época, perseguiam as mulheres. Já ouviram falar na Santa Inquisição, onde as pessoas morriam queimadas na fogueira? Nós estamos começando a falar desta época. Tá bom? Então, memoriza aí. Na Idade Média nós temos o quê? A presença da mulher, também, mais uma vez, desenvolvendo saúde. Aquela mulher que começou a ser perseguida pela igreja, por ser acusada de crimes sexuais contra os homens, por magia, beleza? E também por contrariar a igreja naquela época. Vamos ver como é que era a enfermagem desenvolvida na Idade Moderna? A enfermagem desenvolvida na Idade Moderna, pessoal, vai compreender o ano de 1453 a 1789. Olha só, Florence nasceu em que ano? Alguém sabe me falar? Muitas pessoas confundem e dizem que foi na Idade Moderna. Tá? Florence nasceu no ano de 1820.
Então, não faz parte ainda da Idade Moderna. Florence já faz parte da enfermagem desenvolvida de forma contemporânea. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso. Olha só. Então, nós temos aqui na Idade Moderna a evidenciação real, tá bom? Da dissolução da Igreja Católica. Provocada por quem? Por Martinho Lutero. Tá bom? O que é que Martinho Lutero fez? Ele foi contra as tradições, ele foi contra a filosofia da Igreja Católica, principalmente com relação ao desenvolvimento de ciência, e ele começou a propagar isso dentro da própria Igreja Católica e conseguiu o apoio de diversas pessoas. Então, o que foi que ele começou a querer fazer? Criar uma nova ordem religiosa. A Igreja Católica não ia permitir isso. Então, criou-se uma verdadeira guerra religiosa naquela época, em que Martinho Lutero, justamente, ele foi banido da Igreja Católica e começou a criar uma nova filosofia religiosa. Então, justamente, em alguns países, como Alemanha e Inglaterra, como vocês sabem aí no slide, tá bom? Foram os países onde mais se evidenciou essa dissolução da Igreja Católica. E nesta época, pessoal, o que é que nós temos? Nós temos justamente a prática de uma nova religião nesses países, e isso influenciou muito, muito, mas muito mesmo, no desenvolvimento de saúde. Por quê? Porque nesta época, pessoal, o que é que acontecia? Lembra que eu falei para vocês no slide passado? Que tanto a Igreja Católica quanto os protestantes perseguiam aquelas pessoas que desenvolviam determinadas ciências que fossem contra a sua filosofia. E a enfermagem não estava diferente com relação a esse ponto. Então, nesses países, como eu acabei de falar para vocês, Inglaterra e Alemanha, foram os países que mais sofreram. Por quê? Porque essa nova ordem religiosa começaram a tomar as igrejas e as casas de caridade que desenvolviam saúde naquela época. E aí, olha só, religiosos foram expulsos dos hospitais e substituídos por pessoas laicas. O que é que isso quer dizer? Pessoas que não tinham conhecimento nenhum sobre o que estavam fazendo. E eram justamente essas pessoas que desenvolviam saúde. E quem eram essas pessoas laicas? Eram presos, tá? Eram mulheres, né, que viviam de sexo, eram pessoas que mexiam com drogas, eram pessoas alcoolizadas. Então, traziam para dentro da casa de caridade para desenvolver saúde. Pessoal, eu não preciso nem falar. Deu certo? De forma alguma. Então, nós temos aqui como início da enfermagem, tá? Como início do período decadente da enfermagem, o ano de 1550 a 1850. Pessoal, foram 400 anos exatos de período decadente da enfermagem. Nós deixamos de evoluir, basicamente, por 400 anos, pessoal. As outras profissões cresceram. Medicina cresceu, tá? A área de farmacologia cresceu, a administração cresceu e a enfermagem ela ficou parada no tempo. Por quê? Porque foi desenvolvida por pessoas que não tinham conhecimento e pessoas consideradas de baixa escala social. Certo? Agora você imagine, se você vivesse naquela época e uma filha sua chegasse para você e falasse assim: mãe, pai, eu quero desenvolver atividades, eu quero estudar enfermagem. Você deixaria? Não deixaria. Por quê? Porque a enfermagem, naquela época, era considerada que era desenvolvida por pessoas que não tinham o menor pudor. Tá bom? Então, olha só, para a gente fechar essa nossa aula aqui, relembrando, na Idade Antiga, quem é que desenvolvia a enfermagem? Diáconos e diaconisas. Na Idade Média, nós tínhamos a mulher que fazia principalmente o parto, né, que realizava o parto.
mulheres que desenvolviam a saúde e que eram perseguidas pela Igreja Católica, principalmente, e pela nova ordem religiosa. Iniciou-se o período da Santa Inquisição, tá bom? De diversas áreas que nós estamos falando, porque as pessoas começavam a desenvolver ciência. Na Idade Moderna, nós temos aqui o que como um marco histórico? A dissolução real da Igreja Católica, beleza? E também temos a presença da mulher, que justamente eram as freiras, tá bom? Eram as mulheres que eram dedicadas ao serviço de Deus, que desenvolviam saúde naquela época, nessas casas de caridade que tinham uma certa ligação com a Igreja Católica. E aí veio a Reforma Protestante, e nessa Reforma Protestante, principalmente Inglaterra e Alemanha, foram os países que mais sofreram. Muitos religiosos foram expulsos das igrejas e foram escolhidas pessoas laicas que não têm conhecimento nenhum com relação ao desenvolvimento de saúde para prestar atendimento à saúde. E aí a enfermagem entrou nesse período de decadência, que foi do ano de 1550 a 1850, ou seja, exatos 400 anos. Pessoal, vou ficando por aqui. Não esqueça de deixar aí o seu like, não esqueça de curtir, tá bom? Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, porque vem muitas novidades por aí, tá bom? Compartilha esse vídeo, pessoal, porque conhecimento é domínio público. Fui!